teriam dado um cala-boca na Sutonani, que pudesse ser em dinheiro para garantir a fase de desemprego, porque ela precisou também deixar a Rede Globo de televisão, ou algum tipo de pressão muito séria que fez com que ela não fosse adiante e deixasse pelo menos a ficha criminal do Zé Maier limpa nessa história, o que poderia deixá-lo também com uma certa esperança de poder voltar à Rede Globo de televisão. No caso de um processo, aí seria extremamente difícil, essas chances seriam muito reduzidas. Depois de estudo dessas situações levantadas, dessas possibilidades, a Su desapareceu. Aliás, mesmo quando ela desistiu, ela só emitiu uma nota oficial dizendo que era um direito dela não seguir adiante, mas ela estaria sempre junto com as mulheres nessa luta, não é? Por direitos iguais, por respeito, contra o assédio. Ela deixou isso claro e desapareceu. Ninguém mais ouviu falar na Sutonani, né? E aí continuaram falando os absurdos que sempre falam em relação a essa história. O que acontece? Hoje, nesse dia de palestras na OAB Seção Mulher do Rio de Janeiro, ela é a convidada que mais chama a atenção da mídia. E ela vai ser a última a falar. O depoimento da Sutonani deve acontecer só por volta das 6 da tarde, para vocês terem uma ideia. E duas são as interrogações. Ela comparecerá depois de perceber o interesse da mídia novamente sobre ela, né, que vão querer entrevistá-lo, que vai ter muita imprensa lá na sessão da OAB no Rio de Janeiro. Se ela for a fazer a palestra das 6 da tarde, ela vai tocar no assunto nominalmente, ela vai citar o caso que ela enfrentou com o José Maier na Rede Globo de televisão, ou ela vai falar de uma maneira geral sobre o assunto das situações que as mulheres enfrentam no trabalho. Essa é outra interrogação. Muita gente aposta que ela vá, sim, que ela compareça, que ela faça a palestra, mas que ela não toque no nome do ator, que ela não volte a reviver esse caso especificamente, que ela possa falar de uma maneira geral. Mas, na verdade, gente, ninguém tem certeza de absolutamente nada, né? Tem os que duvidam, inclusive, que ela vá. Eu acredito que ela compareça, sim. É uma oportunidade importante, ela vai estar cercada de pessoas muito sérias, de muita responsabilidade, que não vão transformar o que ela tiver para dizer num barraco ou numa situação constrangedora. Ela vai estar bem, né, bem apoiada para esse momento, que seria o primeiro momento depois de quase 2 anos aí do acontecido, em que ela falaria aí publicamente, porque não é só lá dentro que a coisa vai reverberar, né? Aqui fora todo mundo vai ficar sabendo qual foi o depoimento da Sutonani hoje lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Vou passar o endereço pessoal do Rio de Janeiro, que muita gente estava perguntando desde quando a gente leu essa nota do Anselmo Góes aqui na semana passada, dizendo que isso iria acontecer. Vocês estão vendo, olha, imagens diretamente da Avenida Marechal Câmara 150, que é onde fica a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão OAB Mulher, né, que está realizando esse seminário hoje, essa série de palestras aí. Essas imagens são direto de lá da nossa reportagem, e daqui a pouco vão começar a chegar aí as pessoas esperando pela chegada dela, mas é cedo ainda, né, gente? Ela deverá chegar por volta de umas 5 da tarde. Provavelmente não entrará pela porta principal, por uma outra lateral ou dos fundos, também é outra possibilidade cogitada, mas é tarde, só lá pelas 5. Provavelmente quando estiver terminando o nosso programa, a gente tem alguma informação mais detalhada, se ela chegou, se ela não chegou, se ela vai falar, se ela não vai falar, porque realmente são essas as principais interrogações. O ator José Maier, como vocês sabem, continua em tratamento de saúde, continua em casa e já disse, inclusive a imprensa, num breve comunicado à Folha de São Paulo, que ele seguia o tratamento, que estava tudo bem e que ele não iria se pronunciar sobre absolutamente nada. E eu acredito que essa resposta dele se estenda até os dias de hoje, ou até hoje, mais especificamente, quando aí ele não gostaria de falar realmente sobre esse assunto que pode ainda custar a carreira do Zé Maier, né? Nada decidido. A única pessoa que defende publicamente o ator e não abre mão disso, aliás, são
duas pessoas. O autor de novelas, Aguinaldo Silva, para quem ele tinha escrito, né, tinha escrito para o Zé Maier o papel principal do Sétimo Guardião que vem aí, e a atriz Beth Faria, grande amiga do Zé Maier, que também o tem defendido a cada vez que tocam nesse assunto aí com eles. Mas está claro, é óbvio que ele não vai se manifestar a respeito, pelo menos em relação a hoje. A gente não sabe o que vem aí, né? A gente não sabe o que a Sultonani vai falar. Eu disse para vocês aquilo que eu acredito, que ela compareça sim, que ela fale sim, que ela fale até de assédio no trabalho, mas de uma maneira geral, que ela não especifique o caso do Zé Maier, a partir do momento que ela não quis transformar isso numa queixa criminal, transformar isso num processo. E aí também vai ficar uma situação muito delicada para a Sultonani, porque como é que ela vai orientar as mulheres através da sua própria experiência, se ela mesma não fez o que deveria fazer até o final? Né? Será que os participantes não vão cobrar dela também por que ela não tomou essa posição? Por que é que ela não foi adiante? Porque tendo testemunhas e tendo o reconhecimento do ator daquilo que ele fez, embora ele frisasse muito de leve que teria sido brincadeira, né? Por que é que ela não foi, se tudo estava do lado dela? Se o Brasil ficou do lado dela? Se as mulheres dos mais diversos segmentos se manifestaram? Se ela teve o apoio da própria emissora que afastou o ator, né, do trabalho, logo depois que ele estava ainda acabando de terminar uma novela. Então essas questões, provavelmente, se ela não tocar no assunto, poderão ser levantadas pelos participantes. E aí é que eu acho que a Sultonani pode enfrentar uma saia justa se ela não tivesse preparado para dar as respostas devidas e que convençam, porque é muito difícil convencer alguém, não é, do porquê ela não teria ido adiante depois que ela foi o pivô de uma mobilização nacional. Eu acho que a gente deve para a Sultonani ainda essa parte, porque isso chamou de uma maneira geral e intensa a discussão sobre o assédio no trabalho, né? Foi o caso dela, foi a denúncia dela, foi envolver a emissora mais poderosa do país, foi envolver um dos maiores astros de novela do nosso país, fez com que tudo isso, toda a atenção convergisse para essa situação e para esse tema. E a mobilização nasceu numa escala que a gente não tinha visto antes. E todo mundo se sentiu traído e abandonado a partir do momento que ela não deu sequência. Então, essa história, se constar, né, da palestra dela, tipo um aconselhamento, vamos dizer assim, uma orientação para as mulheres, olha, nesse caso, façam isso, façam aquilo, o que ela vai poder orientar? Ó, deixem para lá, denuncia, mas também não toma as devidas providências cabíveis nesse caso, aí fica esquisito, aí vai ficar muito saia justa. Então, gente, é realmente isso que eu estou falando. Tudo é um grande ponto de interrogação. E justamente por isso tem um pessoal, principalmente que eu andei conversando, da Rede Globo de televisão, que está na expectativa, mas que acredita que ela não compareça, que na última hora ela se arrependa de ter confirmado presença, se é que confirmou, mas se não, a OAB do Rio não estaria colocando o nome dela no programa, não é, das palestras de hoje. Eu acho que é porque tiveram a confirmação dela, mas realmente, até às 6 da tarde, muita água pode rolar debaixo dessa ponte, né? Agora ela está sentindo toda a mobilização de novo, que ela já está provocando, só pelo nome dela ter sido mencionado, de participar pela primeira vez de uma coisa pública que pode se transformar aí numa grande reportagem. Então, vamos aguardar, é isso realmente que nos resta. E se alguma informação, a gente vem direto do Rio de Janeiro com informações em relação a isso, alguma coisa mais urgente, a gente já abre caminho e passa tudo aí para vocês, tá certo? Bom, vamos com a nossa roda da fofoca. Vladimir Alves está aqui, tudo bem? Boa tarde, Thiago Rocha. Você não tá com frio, não? Tô nada. Nossa, gente, eu tô. Bom, o Felipe Campos com seus bafões, quentinho na sua central, tá? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, querido. Tá bom de branco, viu? Obrigada, tava cansada de usar preto, sabia? Eu amo, se me deixar, eu vou ficar de preto todos os dias, todas as horas. Mas, de repente, é bom dar uma variada. Agora, vou começar por você. O que você acha? A Sultonani comparece, não comparece hoje à Ordem dos Advogados do Brasil, seção mulher?
ela não deveria comparecer. Ah, você tá falando sério? Eu tô. Não, pode dar sua opinião, vai, Sabe senão por já quê? começa a debater. Não é, Sônia? Ela foi vítima, sim, ok, tá? Mas o que todos estavam esperando é que isso realmente tivesse um caso jurídico efetivo e fechado. Você exemplar, né? E isso ela não promoveu. Não foi um fechamento exemplar, vamos dizer assim. Ela fez esse barulho todo, ela fez absolutamente tudo e talvez ela não seja uma das pessoas mais interessantes para serem ouvidas. Por quê? Porque tem muitas tissonanes por aí, espalhadas pelo Brasil e que estão caladas e que são anônimas e que podem também dar a cara a tapa, sabe? Essa menina, assim, eu acho que ela deu um pontapé inicial numa questão que até então estava completamente escondida debaixo de tapetes e debaixo de homens e calcanhares e sapatos e gravatas, né? Sim. E de repente ela chegou e ela deu o pontapé inicial. Mas eu não acredito que ela seja a melhor representante para isso, não. Não seja a mais indicada a partir do momento que ela abandonou o prosseguimento, o desdobramento do que seria a atitude correta, vamos dizer assim, de uma mulher nessa situação. Seria a mais aconselhável. A lei está aí para isso, né? Vladimir Alves. Olha, por muito tempo a Sutonani, eu acho que foi a porta-voz das mulheres que sofrem abuso, que sofrem violência, que sofrem agressão, coação, enfim. E logo depois que surgiu, que esse caso veio à tona, o caso do Zé Maier, onde ele assumiu a culpa, né, através de um comunicado, eu vi que algumas mulheres se encorajaram a denunciar parceiros, colegas de trabalho, ou seja, criou-se aí um movimento e as mulheres tiveram mais coragem para fazer esse tipo de denúncia. E aí ela voltou atrás, não se sabe por qual motivo a voz se calou. Sim. Acho que seria Eu acredito em forças ocultas, de verdade. Ela poderia aproveitar agora esse momento para tentar explicar o que aconteceu, um evento que envolve justiça, defensores da lei, mulheres interessadas, a população em geral, e colocar um ponto final nessa história, esclarecer de vez, querendo ou não querendo levar isso adiante. Mas, assim, eu acho que seria interessante da parte dela chegar lá e passar em pratos limpos tudo o que ocorreu. Vamos ver se ela pode, né? A gente não sabe que acordo foi feito por trás, por isso que eu acho realmente uma expectativa total o que vai acontecer hoje. Olha, gente, mulheres no trabalho é o tema desse seminário, dessa palestra, nessa série de palestras que acontecem hoje na OAB do Rio de Janeiro, e é uma realização da Comissão OAB Mulher, do Grupo de Trabalho de Prerrogativas da Mulher Advogada e do Grupo de Trabalho de Enfrentamento da Violência de Gênero. Essas são as questões primordiais, tá? Na programação vão falar Flávia Pinto Ribeiro, advogada, secretária da Comissão da Verdade da Escravidão Negra na OAB no Rio de Janeiro, Alessandra Vanderlei, advogada e coordenadora de prerrogativas no âmbito militar da Comissão de Prerrogativas da OAB Rio de Janeiro, Gabriela Moreira, repórter da ESPN, da campanha Deixa Ela Trabalhar, e Su Tonani, figurinista. Ela é definida apenas assim, nem ex-Rede Globo, nada, não vinculada a nada. Su Tonani, figurinista. Todas as mulheres aqui estão devidamente credenciadas, a Su vem só, absolutamente, como figurinista, é a última da lista. Serão dadas horas complementares, mas isso é para os estudantes de direitos, para a gente não tem aqui. O local, plenário Evandro Lins e Silva, Avenida Marechal Câmara, 150, quarto andar. Vamos saber a opinião do Tiago Rocha. Enquanto vocês estavam falando, eu dei uma olhada nas minhas redes sociais. Eu falei, será que só eu tenho essa opinião ou mais gente tem? E para minha surpresa, a maior parte das pessoas também pensa igual eu. Eu acho que ela não vai hoje. Eu acho que ela não vai, porque a hora que ela perceber o quão esperado é esse depoimento dela, o quão a imprensa, principalmente que cobra entretenimento, está esperando alguma palavra, porque o que a gente viu foi só através daquela carta que ela mandou para o jornal. Sim, foi. A gente ainda não viu uma manifestação dela
em carne e osso, encarando perguntas e isso, falando tá do ocorrido. esperando, né? Então eu acho que ela falou assim, poxa, na minha opinião, e na opinião também de algumas pessoas que me seguem, Sim. Será que eu preciso remexer nessa história toda? Ou eu devo tocar minha vida longe de toda essa história dos Você acha que isso era holofotes? para ter sido pensado a semana passada inteira? Pelo menos Não agora, hoje, né? Pensar isso hoje, mas tudo bem. Mas é que assim, às vezes a pessoa fala, não, eu preciso, ela se encoraja, não, eu preciso falar, eu preciso falar, Aí eu preciso falar. depois começa a repensar na história em função de tudo que isso já chamou a atenção. Pode ser também, viu? Olha, daqui a pouquinho nós vamos ouvir, já está a postos a nossa repórter Júlia Alves, ela está dentro da OAB do Rio de Janeiro, que esse edifício que vocês estão vendo aí, e vai conversar com a gente, dar alguma nova informação. Tudo bem, Júlia? Boa tarde. Olá, Sônia, boa tarde para você, boa tarde, Tiago, Vlad, Felipe, boa tarde a todos. Então, nós estamos aqui na sede da OAB, da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, onde daqui a pouquinho a figurinista Su Tonani vai estar chegando. Ela vai ser uma das palestrantes de um debate que vai ter aqui, cujo tema é Mulheres no Trabalho. Bom, falando aí sobre o que o Vlad estava comentando e o Tiago, que acha que ela não vai vir, ela decidiu, comenta-se nos bastidores, que ela decidiu falar depois de uns comentários da atriz Beth Faria, que disse que o José Maia é uma pessoa muito boa, que não é bem assim. Então, a Su decidiu se posicionar. Então, hoje, pela primeira vez, a figurinista Su Tonani, que sofreu um assédio enquanto trabalhava nos bastidores da novela A Lei do Amor, vai falar aqui na sede da OAB do Rio de Janeiro, Sônia. Certo. Agora, Júlia, isso indica que ela vai falar especificamente ou vai citar nominalmente esse caso com o ator Zé Maier, ou ela vai falar de assédio sobre a mulher no trabalho de uma maneira geral? Então, Sônia, ela vai palestrar sobre assédio no trabalho, mas a assessora aqui da OAB já disse que nós poderemos fazer qualquer pergunta que a Su vai responder. Então, sobre esse assunto, eu acho que não vai ter restrição alguma não, Sônia. Certo. Bom, não sabia nem que a imprensa poderia cobrir. Quer dizer, vocês vão poder entrar, vão assistir a palestra da Su Tonani, não só a da Su, como das outras advogadas, mas e vão poder entrevistá-la também? Vocês têm essa autorização? Temos sim. Nós estamos credenciados pela OAB para cobrir essa palestra. Nós vamos participar sim, Sônia. Poxa, que coisa boa, né? Então, eu acho que vai ser um momento tão importante quanto se esperava que fosse, porque ela teria realmente, segundo a Júlia, que continua aí com a gente, decidido participar sim, em função das declarações da Beth Faria. Falei no começo aqui que os dois únicos que sempre defenderam o Zé Maia é o Agnaldo Silva e a Beth Faria, e sendo declarações de uma mulher em defesa do Zé Maia, aí mexeu com a Su. Aí ela resolveu falar e a imprensa está liberada e vai poder perguntar para ela o que quiser perguntar. Se ela vai responder ou não, acho que é de suma, Sônia. Fala. Eu acho que é de suma importância a Su trazer à tona realmente o que ela passou, ela se posicionar, porque até então nós só ouvimos das mídias, né? E a Su até então não falou nada. Mas diversas mulheres passam por isso diariamente, não só no trabalho, como nos lares. Então é de suma importância ela falar o que passou, né, Sônia? Com toda certeza, viu? Bom, a gente sabe, Júlia, que ela é a última da lista, que a última palestra é a dela. Ela chegaria tão cedo assim hoje aí à OAB? Então, Sônia, está previsto para ela chegar aqui às 17 horas. Ah, tá. A palestra começa às 18. Mas nós já estamos aqui para colher todas as informações para vocês. Nós não queremos perder nada. Com toda certeza, viu? Ok, Júlia, então boa cobertura aí para vocês. Qualquer nova informação, no caso dela ter desistido, inclusive, vocês souberem, é só chamar, a gente abre espaço para você, tá bom, querida? Se ela bom chegar, trabalho. o programa ainda estiver no ar, eu chamo aqui, tá, Sônia? Perfeito, combinado. Beijo, Júlia, bom Beijo trabalho. grande, tchau, querida, tchau.
E é isso, né? Vamos ver. Sabia, a história da Beth Faria foi uma coisa que mexeu com muita gente, deixou muita gente indignada. Eu acho que as pessoas têm o direito de defender quem elas quiserem. Quando se trata de amigo, então, é igual ao amor. Às vezes o amor é cego, às vezes a amizade também. Eu acho que ser amigo de verdade, amar de verdade, é quando você fica do lado, mas ajudando a pessoa a enfrentar as consequências dos seus atos que não foram legais. Não é fazer de conta que nada existiu, ou não querer enxergar que aquela pessoa que é seu amor ou seu amigo tenha errado e errado feio na história. Então eu entendo até a Beth Faria querer ficar do lado do Zé Maier. Agora, achar que a atitude da Su é uma coisa suspeita, é vingancinha de mulher, isso já começa muito a cheirar a machismo. E porque o Zé nunca deu em cima dela, eles já tiveram no mesmo camarim, ela já fez até xixi no mesmo camarim em que o Zé Maier estava e não houve nada. Falei, Beth, duas coisas: ou é amigo mesmo, aquele que não mistura, não tem amizade colorida, né, segundo a expressão dos anos 80, ou não era o tipo dele, porque para uma Beth Faria tem duas atrizes falando o contrário, que ele forçava a barra. A gente viu a Letícia Sabatella, né, deixar isso claro, e a Camila Pitanga também. Sim. Então é outra história, e eu acho que se isso mexeu com a Sutonani foi importante, porque quem sabe ela resolva realmente criar coragem e abrir o jogo sobre essa história, e quem sabe até tomar a atitude que ela não tomou. Essa eu não acredito, gente, porque, como eu falei, acredito em forças ocultas, acredito em um acordo, acredito até que ela tenha achado que o fato dele ter sido afastado e conviver com essa situação de que a casa caiu na cabeça dele, ela tenha achado que possa ser a punição suficiente e tenha até se condoído, quem sabe, da situação dele e falado, ok, por mim já foi, minha parte eu já fiz, porque ela disse isso no comunicado, quando ela não compareceu à delegacia para dar o depoimento dela, ela disse, eu continuo na luta, eu vou estar sempre do lado das mulheres, mas do meu jeito, e é um direito meu e é um limite meu. Ok, a gente não concorda com nada, mas tem que respeitar, porque é verdade, é um limite dela, a decisão é dela, a vida é dela. O movimento como um todo precisava da Sutonani até o fim, mas o direito dela individual, né, de deixar de pensar na coletividade, pensar só na vida dela, também é válido, e a gente não sabe o que ditou esse silêncio dela em relação a esse tipo de coisa. Qualquer informação, a gente volta direto do Rio de Janeiro e vamos abrir a nossa roda, que ela fale sim, que ela fale até de assédio no trabalho, mas de uma maneira geral, que ela não especifique o caso do Zé Maier, a partir do momento que ela não quis transformar isso numa queixa criminal, transformar isso num processo. E aí também vai ficar uma situação muito delicada para a Sutonani, porque como é que ela vai orientar as mulheres através da sua própria experiência, se ela mesma não fez o que deveria fazer até o final? Não é? Será que os participantes não vão cobrar dela também por que ela não tomou essa posição? Por que é que ela não foi adiante? Porque tendo testemunhas e tendo o reconhecimento do ator daquilo que ele fez, embora ele frisasse muito de leve que teria sido brincadeira, né? Por que é que ela não foi, se tudo estava do lado dela? Se o Brasil ficou do lado dela? Se as mulheres dos mais diversos segmentos se manifestaram? Se ela teve o apoio da própria emissora que afastou o ator, né, do trabalho, logo depois que ele estava ainda acabando de terminar uma novela. Então essas questões, provavelmente, se ela não tocar no assunto, poderão ser levantadas pelos participantes. E aí é que eu acho que a Sutonani pode enfrentar uma saia justa se ela não tivesse preparado para dar as respostas devidas e que convençam, porque é muito difícil convencer alguém, não é, do porquê ela não teria ido adiante depois que ela foi o pivô de uma mobilização nacional. Eu acho que a gente deve para a Sutonani ainda essa parte, porque isso chamou de uma maneira geral e intensa a discussão sobre o assédio no trabalho, né? Foi o caso dela, foi a denúncia dela, foi envolver a emissora mais poderosa do país, foi envolver um dos maiores astros de novela do nosso país, fez com que tudo isso, toda a atenção convergisse para essa situação e para esse tema. E a mobilização nasceu numa escala
que a gente não tinha visto antes. E todo mundo se sentiu traído e abandonado a partir do momento que ela não deu sequência. Então, essa história, se constar, né, da palestra dela, tipo um aconselhamento, vamos dizer assim, uma orientação para as mulheres, olha, nesse caso, façam isso, façam aquilo, o que ela vai poder orientar? Ó, deixem para lá, denuncia, mas também não toma as devidas providências cabíveis nesse caso, aí fica esquisito, aí vai ficar muito saia justa. Então, gente, é realmente isso que eu estou falando. Tudo é um grande ponto de interrogação. E justamente por isso tem um pessoal, principalmente que eu andei conversando, da Rede Globo de televisão, que está na expectativa, mas que acredita que ela não compareça, que na última hora ela se arrependa de ter confirmado presença, se é que confirmou. Representante para isso não seja a mais indicada a partir do momento que ela abandonou o prosseguimento, o desdobramento do que seria a atitude correta, vamos dizer assim, de uma mulher nessa situação. Seria a mais aconselhável. A lei está aí para isso, né? Vladimir Alves. Olha, por muito tempo a Sutonani, eu acho que foi a porta-voz das mulheres que sofrem abuso, que sofrem violência, que sofrem agressão, coação, enfim. E logo depois que surgiu, que esse caso veio à tona, o caso do Zé Maier, onde ele assumiu a culpa, né, através de um comunicado, eu vi que algumas mulheres se encorajaram a denunciar parceiros, colegas de trabalho, ou seja, criou-se aí um movimento e as mulheres tiveram mais coragem para fazer esse tipo de denúncia. E aí ela voltou atrás, não se sabe por qual motivo a voz se calou. Sim. Acho que seria Eu acredito em forças ocultas, de verdade. Ela poderia aproveitar agora esse momento para tentar explicar o que aconteceu, um evento que envolve justiça, defensores da lei, mulheres interessadas, a população em geral, e colocar um ponto final nessa história, esclarecer de vez, querendo ou não querendo levar isso adiante. Mas eu acho que seria interessante da parte dela chegar lá e passar em pratos limpos tudo o que ocorreu. Vamos ver se ela pode, né? A gente não sabe que acordo foi feito por trás, por isso que eu acho realmente uma expectativa total o que vai acontecer hoje. Olha, gente, mulheres no trabalho é o tema desse seminário, dessa palestra, nessa série de palestras que acontecem hoje na OAB do Rio de Janeiro, e é uma realização da Comissão OAB Mulher, do Grupo de Trabalho de Prerrogativas da Mulher Advogada e do Grupo de Trabalho de Enfrentamento da Violência de Gênero. Essas são as questões primordiais, tá? Na programação vão falar Flávia Pinto Ribeiro, advogada, secretária da Comissão da Verdade da Escravidão Negra na OAB no Rio de Janeiro, Alessandra Vanderlei, advogada e coordenadora de prerrogativas no âmbito militar da Comissão de Prerrogativas da OAB Rio de Janeiro, Gabriela Moreira, repórter da ESPN, da campanha Deixa Ela Trabalhar, e Sutonani, figurinista. Ela é definida apenas assim, nem ex-Rede Globo, nada, não vinculada a nada. Sutonani, figurinista. Todas as mulheres aqui estão devidamente credenciadas, a Su vem só, absolutamente, como figurinista, é a última da lista. Serão dadas horas complementares, mas isso é para os estudantes de direito, para a gente não tem aqui. Estrangedora, ela vai estar bem apoiada para esse momento, que seria o primeiro momento depois de quase 2 anos aí do acontecido, em que ela falaria e publicamente, porque não é só lá dentro que a coisa vai reverberar, né? Aqui fora todo mundo vai ficar sabendo qual foi o depoimento da Sutonani hoje lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Vou passar o endereço pessoal do Rio de Janeiro, que muita gente estava perguntando desde quando a gente leu essa nota do Anselmo Góes aqui na semana passada, dizendo que isso iria acontecer. Vocês estão vendo, olha, imagens diretamente da Avenida Marechal Câmara 150, que é onde fica a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão OAB Mulher, né, que está realizando esse seminário hoje, essa série de palestras aí. Essas imagens são direto de lá da nossa reportagem, e daqui a pouco vão começar a chegar aí as pessoas esperando pela chegada dela, mas é cedo ainda, né, gente? Ela deverá chegar por volta de umas 5 da tarde, provavelmente não entrará pela porta principal,
por uma outra lateral ou dos fundos, também é outra possibilidade cogitada, mas é tarde, só lá pelas 5. Provavelmente quando estiver terminando o nosso programa, a gente tem alguma informação mais detalhada, se ela chegou, se ela não chegou, se ela vai falar, se ela não vai falar, porque realmente são essas as principais interrogações. O ator José Maier, como vocês sabem, continua em tratamento de saúde, continua em casa e já disse, inclusive, à imprensa, num breve comunicado à Folha de São Paulo, que ele seguia o tratamento, que estava tudo bem e que ele não iria se pronunciar sobre absolutamente nada. E eu acredito que essa resposta dele se estenda até os dias de hoje, ou até hoje, mais especificamente, quando aí ele não gostaria de falar realmente sobre esse assunto que pode ainda custar a carreira do Zé Maier, né? Nada decidido. A única pessoa que defende publicamente o ator e não abre mão disso, aliás, são duas pessoas. O autor de novelas, Aguinaldo Silva, para quem ele tinha escrito, né? Tinha escrito para o Zé Maier o papel principal do Sétimo Guardião que vem aí, e a atriz Beth Faria, grande amiga do Zé Maier, que também o tem defendido a cada vez que tocam nesse assunto aí com eles. Mas está claro, é óbvio que ele não vai se manifestar a respeito, pelo menos em relação a hoje. A gente não sabe o que vem aí, né? A gente não sabe o que a Sutonani vai falar. Eu disse para vocês aquilo que eu acredito, que ela compareça sim, mas senão a OAB do Rio não estaria colocando o nome dela no programa, não é, das palestras de hoje. Eu acho que é porque tiveram a confirmação dela, mas realmente até às 6 da tarde muita água pode rolar debaixo dessa ponte, né? Agora ela está sentindo toda a mobilização de novo, que ela já está provocando só pelo nome dela ter sido mencionado, de participar pela primeira vez de uma coisa pública que pode se transformar aí numa grande reportagem. Então vamos aguardar, é isso realmente que nos resta. E se alguma informação, a gente vem direto do Rio de Janeiro com informações em relação a isso, alguma coisa mais urgente, a gente já abre caminho e passa tudo aí para vocês, tá certo? Bom, vamos com a nossa roda da fofoca. Vladimir Alves está aqui, tudo bem? Boa tarde, Thiago Sônia Rocha, Abrão. você não tá com frio, não? Tô nada. Nossa, gente, eu tô. Bom, e o Felipe Campos com seus bafões, quentinho na sua central, tá? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, querido. Tá bom de branco, viu? Obrigada, tava cansada de usar preto, sabia? Eu amo, se me deixar eu vou ficar de preto todos os dias, todas as horas, mas de repente é bom dar uma variada. Agora, vou começar por você, o que você acha? A Sutonani comparece, não comparece hoje à Ordem dos Advogados do Brasil, seção mulher? Ela não deveria comparecer. Ah, você tá falando sério? Eu tô. Não, pode dar sua opinião, vai, Sabe senão por já quê? começa a debater. Não é, Sônia? Ela foi vítima, sim, ok, tá? Mas o que todos estavam esperando é que isso realmente tivesse um caso jurídico efetivo e fechado. Você exemplar, né? E isso ela não promoveu. Não foi um fechamento exemplar, vamos dizer assim. Ela fez esse barulho todo, ela fez absolutamente tudo e talvez ela não seja uma das pessoas mais interessantes para serem ouvidas. Por quê? Porque tem muitas tissonanes por aí, espalhadas pelo Brasil e que estão caladas e que são anônimas e que podem também dar a cara a tapa, sabe? Essa menina, assim, eu acho que ela deu um pontapé inicial numa questão que até então estava completamente escondida debaixo de tapetes e debaixo de homens e calcanhares e sapatos e gravatas, né? Sim. E de repente ela chegou e ela deu o pontapé inicial. Mas eu não acredito que ela seja a melhor e teriam dado um cala-boca na Sutonani, que pudesse ser em dinheiro para garantir a fase de desemprego, porque ela precisou também deixar a Rede Globo de televisão, ou algum tipo de pressão muito séria que fez com que ela não fosse adiante e deixasse pelo menos a ficha criminal do Zé Maier limpa nessa história, o que poderia deixá-lo também com uma certa esperança de poder voltar à Rede Globo de televisão. No caso de um processo, aí seria extremamente difícil
essas chances seriam muito reduzidas. Depois de estudo dessas situações levantadas, dessas possibilidades, a Su desapareceu. Aliás, mesmo quando ela desistiu, ela só emitiu uma nota oficial dizendo que era um direito dela não seguir adiante, mas ela estaria sempre junto com as mulheres nessa luta, não é? Por direitos iguais, por respeito, por contra o assédio. Ela deixou isso claro e desapareceu. Ninguém mais ouviu falar na Su Tonani, né? E aí continuaram falando os absurdos que sempre falam em relação a essa história. O que acontece? Hoje, nesse dia de palestras na OAB Seção Mulher do Rio de Janeiro, ela é a convidada que mais chama a atenção da mídia. E ela vai ser a última a falar. O depoimento da Su Tonani deve acontecer só por volta das 6 da tarde, para vocês terem uma ideia. E 2 são as interrogações. Ela comparecerá depois de perceber o interesse da mídia novamente sobre ela, né, que vão querer entrevistá-lo, que vai ter muita imprensa lá na sessão da OAB no Rio de Janeiro. Se ela for fazer a palestra das 6 da tarde, ela vai tocar no assunto nominalmente, ela vai citar o caso que ela enfrentou com o José Maia na Rede Globo de televisão, ou ela vai falar de uma maneira geral sobre o assunto das situações que as mulheres enfrentam no trabalho. Essa é outra interrogação. Muita gente aposta que ela vá, sim, que ela compareça, que ela faça a palestra, mas que ela não toque no nome do ator, que ela não volte a reviver esse caso especificamente, que ela possa falar de uma maneira geral. Mas, na verdade, gente, ninguém tem certeza de absolutamente nada, né? Tem os que duvidam, inclusive, que ela vá. Eu acredito que ela compareça, sim. É uma oportunidade importante, ela vai estar cercada de pessoas muito sérias, de muita responsabilidade, que não vão transformar o que ela tiver para dizer num barraco ou numa situação